Olha aí, pessoal, quem poderia imaginar que a gente ia ver isso aqui acontecendo na prática, né? O Romeu Zema falando grosso. Não sei se ele falou grosso exatamente aqui nesse caso, né? Mas a verdade é que o discurso dele foi bem mais incisivo, como deveria ser. Estamos falando aqui, na verdade, de um presidenciável, né? Os nomes para 2026 por parte da direita estão aí pipocando por todo lado e o nome do Romeu Zema sempre aparece. O cara que está no segundo mandato consecutivo como governador de Minas Gerais e que, obviamente, portanto, tem um tipo de relevância nacional, com certeza. Tá na hora dele aparecer mais aí, principalmente fazendo aquilo que o brasileiro de direita gosta bastante, que é falando coisas incisivas. Não foi assim que o Bolsonaro conseguiu se transformar no maior nome da política brasileira, e ele é atualmente, né? Pois é, vamos ver aqui isso que o Romeu Zema falou, cutucando o pessoal do PT, né? Principalmente aqui o ex-governador do estado, Fernando Pimentel, né? Um dos grandes problemas históricos do PT. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que o Romeu Zema aqui falou? Por que ele falou, aliás, né? Porque, na verdade, ele foi provocado pelo Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais do governo Lula. Que é engraçado, né? Esse cara aqui, o Alexandre Padilha, em tese deveria ser o sujeito que coloca paz entre o governo Lula e o Congresso Nacional, o Judiciário. Tudo bem que tem paz entre o Judiciário até demais, né? Mas também com os governadores estaduais, né? A função do ministro de Relações Institucionais é fazer a máquina ali ficar bem azeitada, todo mundo conversar com todo mundo se entender, né? É o cara que coloca panos quentes, principalmente nas loucuras que o Lula comete de vez em quando. Só que ele falou o seguinte, né, o Alexandre Padilha, ele esteve em Minas Gerais nessa semana e ele deu uma cutucada no Romeu Zema, essa é a verdade, né? Ele basicamente disse aqui o seguinte, né, tem muita gente que fala, mas não resolve, não apresenta soluções, obviamente se referindo ao Romeu Zema e tudo mais, principalmente por conta da dívida pública que Minas Gerais tem com a União, isso aqui é bastante conhecido. E o Romeu Zema já tentou negociar isso, tem tentado, na verdade, negociar isso com o governo Lula também, né? E aí o ministro Alexandre Padilha tinha falado também, antes de provocar o Zema, o seguinte, né? O presidente Lula vai provar mais uma vez que é o presidente que mais cuida, mais traz investimentos e resolve problemas históricos de Minas Gerais. Tá bom, né? A gente vai acreditando nisso aqui. O presidente, provocado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pela bancada federal, pela bancada da Assembleia Legislativa de oposição ao governador, recebeu uma proposta de solução para a dívida, né? E depois ele falou esse negócio aqui, que tem gente que fala, mas não resolve, não apresenta soluções, né? Então, disse aqui, portanto, que a parte do Legislativo de Minas Gerais, que é oposição ao Zema, apresentou uma proposta para o Lula que está sendo analisada, enquanto o Zema não conseguiu fazer nada nesse sentido, né? Então, a partir daí que o Romeu Zema engrossou o tom de voz dele ali, é um cara que não é muito de falar nesses termos, mas, volto a dizer, é importante na política brasileira, que é uma política rasteira mesmo, essa é a verdade, né? É importante aí que tenha um cara falando grosso contra a esquerda, né? Isso é fundamental. E ele disse o seguinte, então, né? Eu vejo que talvez, falando do Alexandre Padilha, eu vejo que talvez ele não esteja a par do que aconteceu em Minas. E aqui ele vai começar a descascar o antecessor dele, que é o Fernando Pimentel, obviamente um cara que governou enquanto um político do PT, né? Era um petista governando Minas Gerais, fazendo tudo o que se espera de um petista no governo de um estado, né? Não sei, voltando aqui ao Zema, não sei se ele conversou com prefeitos e tem conhecimento de que no passado, quando o partido dele governava Minas, os prefeitos não recebiam repasse do ICMS, do IPVA, do Fundeb e da saúde. Cara, isso aqui era um absurdo realmente. O que o Fernando Pimentel fez enquanto governador de Minas Gerais não tem precedentes na história do Brasil, talvez, porque é uma coisa assim absurda. Se fosse uma empresa privada fazendo o que ele fez, o dono da empresa tinha ido para a cadeia, com certeza, né? E realmente é uma coisa assim absurda, de fato, aí, o que aconteceu lá no passado, aí, na época do Fernando Pimentel e tudo mais. O Pimentel, não sei se você se lembra, ele disputou a presidência, o governo do estado contra o Romeu Zema lá em 2018, né, quando teve a eleição que levou o Bolsonaro à presidência da República, né? E de fato, o Romeu Zema foi uma grande surpresa, ninguém esperava que ele
fosse eleito e tão fácil, né? Na verdade, o Bolsonaro estava com tudo naquela época, todo mundo que tinha algum grau de vínculo com o Bolsonaro se elegeu fácil. Wilson Witzel, você lembra desse cara, né? Governador do Rio de Janeiro? Pois é, esse cara foi eleito aí na onda do bolsonarismo. E aí o Romeu Zema, então, embora fosse do Partido Novo da época, naquele período João Amoedo, aquele período isentão do Partido Novo, o Romeu Zema declarou que ia apoiar o Bolsonaro, era importante votar no Bolsonaro e tudo mais. E aí se elegeu com tranquilidade, sendo que dos 3 principais candidatos de Minas Gerais, né, ele nem era considerado um candidato principal no começo, mas a coisa se efetivou assim. Além do Romeu Zema, tinha o Antônio Anastasia, né, do PSDB, e o Fernando Pimentel, do PT, disputando. O Pimentel não foi nem para o segundo turno, o cara que governava Minas Gerais de tão ruim, de tão lixo que foi o governo dele lá no estado de Minas Gerais, né? Então eu vejo que o Romeu Zema escolheu bem em quem bater aqui nessa história, né? Ele continua descascando o Pimentel aqui, ó. Não sei se sabe que eu paguei o 13º salário que o governador do partido dele não pagou. Será que ele tem conhecimento disso, né? Exatamente isso que aconteceu. Pimentel não pagou o 13º, acho que mais de uma oportunidade, inclusive, não tenho certeza, do pessoal lá de Minas Gerais, do funcionário estadual, né? Do servidor estadual ali e tudo mais. Continuando aqui o esculacho, né? Não sei se ele sabe que o governador do partido dele fez com que várias prefeituras tivessem de fechar postos de saúde, UBS, né? Deixando o mineiro sem atendimento médico, né? Não tem repasse para a prefeitura faz o quê, né? Já conta com aquele recurso, o recurso não chega porque o governador segura, tá pagando contas ali porque tá todo estourado o orçamento dele, né? E aí o Romeu Zema faz questão de que ele reabriu, de frisar que ele reabriu as unidades de saúde e voltou a pagar aí o pessoal e as prefeituras, né? Seguindo, não sei se ele sabe que o governador do partido dele também paralisou as obras dos hospitais regionais, que eu agora estarei também concluindo, né? Mais um tapão na cara aqui do antigo governador e do ministro lá do Lula, né? E não sei também se ele sabe, isso aqui pra mim é absurdo. Olha essa frase, essa fala que o Romeu Zema fez a respeito do Fernando Pimentel. E não sei também se ele sabe que 240 mil funcionários públicos de Minas tiveram o nome incluído no SPC e Serasa porque o ex-governador do partido dele, do PT, não pagou o crédito consignado, né? Deduziu, descontou o crédito consignado do salário e não repassou aos bancos, né? Além de salário atrasado. Ou seja, o que o Pimentel fez em parte ali do mandato dele, né? Ele descontava do salário dos funcionários que tinham empréstimo consignado, né? Muitos funcionários têm porque é fácil para o banco emprestar, né? As condições são boas e aí o que acontece? O banco empresta sabendo que esse valor vai ser retido na fonte e repassado para ele. Só que aí o governador mandou reter esse valor, né, fazer a retenção como deveria ser feito, já vem deduzido no contra-cheque do funcionário, mas não repassou isso para os bancos, né? Segurou o dinheiro, mas não repassou. Na minha época, isso aqui se chamava apropriação indébita, né? Não sei hoje em dia como é que é o nome, mas imagina só, o cara tem descontado no salário dele um empréstimo que ele tem junto ao banco, e o nome dele entra no SPC e no Serasa ainda assim porque o governo estadual não repassou isso para o banco. É um absurdo total, coisa de político petista realmente, né? E aí para finalizar, o Romeu Zema disse o seguinte, né? Então, acho que ele está muito pouco informado, o Alexandre Padilha lá, o ministro do Lula, né? Sobre Minas. Eu até queria que ele voltasse lá para poder se inteirar dessas questões. Eu acho que ele não deve vir a Minas já há 10 anos ou mais e deve estar fechando os olhos para o que aconteceu em Minas Gerais, principalmente durante a gestão do partido que ele está, né? E aí, conforme o pessoal do antagonista pontua aqui, né? Minas Gerais não é exatamente um assunto agradável para os petistas após a gestão Pimentel, né? O que me faz perguntar por que os mineiros votaram ainda assim no Lula no ano passado, boa parte dos mineiros, né? Mas realmente Fernando Pimentel é um péssimo nome aí político e é um histórico não muito bom para o PT, e é excelente achar esses nomes realmente para bater na galera aí. E o Romeu Zema foi direto, foi cirúrgico ali onde ele deveria ir, se ele quer se fortalecer como um nome da direita, né? Eventualmente, digamos que o Bolsonaro esteja inelegível, a Michele Bolsonaro não venha de candidata, o Tarcísio prefira continuar em São Paulo, governar o estado por mais 4 anos, e o Romeu Zema seja o nome da direita aí que desponte como o nome forte da direita para concorrer contra o Lula, sei lá, contra o PT em 2026, né? Se isso vier a acontecer,
A maior parte do pessoal que votou no Bolsonaro, que é da direita mesmo, que tem um pensamento de direita, vai votar nesse cara. A maior parte das pessoas que não quer eleger o Lula vai votar no Romeu Zema, sem dúvidas. Só que tem aquela parcela central da população que migra de um para outro a depender, inclusive, de vantagens pessoais. E aí o Romeu Zema faz o discurso correto nesse caso, que é o discurso para o funcionário público, né? Tá falando aqui o seguinte, olha, quando o PT governou o estado de Minas Gerais, funcionário público de Minas Gerais ficou sem receber salário, ficou com o nome sujo na praça por conta do governo estadual. Comigo aqui na gestão, isso nunca aconteceu, nem nunca vai acontecer. E quando eu for para a gestão presidencial, para o governo da República, isso também não vai acontecer em nível nacional. Basicamente é isso que ele está falando, um ótimo recado para o funcionário público que, me perdoe se você é funcionário público que está assistindo meu vídeo, mas você sabe que é a realidade. Esse pessoal vota à esquerda bastante, vota PT, vota Lula com gosto, né? Então nada melhor do que você ter aí um afago para o funcionário público, para o servidor, para você aumentar as suas chances de ser um político, um candidato bastante viável. E no mais, eu acho que o Romeu Zema tem que continuar com um discurso mais agressivo mesmo, um discurso direto ao ponto aí, apontando o dedo para o erro alheio, né? No Brasil, infelizmente, não adianta você ficar falando os seus méritos, né? A sua capacidade, o seu potencial. Você tem mais que estragar o seu adversário. Conforme eu falei, a política aqui no Brasil é de baixíssimo nível, e se o Romeu Zema quer ter um futuro grande nessa política, ele tem que entrar no jogo, não tem jeito. Mas o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.